Um bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Vamos iniciar pelo Pedro. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Eu sou casinho orientado pelo Dr. Matheus. A história é um paciente do sexo masculino, 36 anos. O paciente foi transferido via CROSS aqui para o Hospital Maternidade Frei Galvão com um quadro de icterícia a esclarecer com início há 7 dias. Negava, a princípio, comorbidades prévias e a equipe clínica pediu uma tomografia de abdômen com contraste para a investigação do quadro de icterícia. Essa aqui é a tomografia de abdômen do paciente, sem nenhuma alteração evidente em parte pancreática. O pâncreas estava bem tranquilo, o fígado também. A vesícula, apesar de estar vazia, estava um pouquinho difícil de ver, mas está aqui. Não tinha nenhuma alteração significativa no exame de abdômen desse paciente. Quando a gente faz o abdômen, a gente corta um pouquinho do tórax. Então, a gente evidenciou algumas alterações na base do tórax, na parte pulmonar do paciente. E... Alguém quer discutir? Posso dar sequência, Tomás? Não, tem que discutir um pouco. Esse caso parece ser interessante, ué. O cara tá com icterícia. Perfeito. Veio para investigação. Você não acha nada No obstrutivo. abdômen. Não, nada obstrutivo, tá? A gente já descartou um monte de coisa. Cálculo de colédoco, tumor de cabeça de pâncreas, tumor de papila, tumor colangiocarcinoma, etc. E aí, você acha uma alteração torácica, certo? Perfeito. Vou tentar descrever o padrão aqui. São micronódulos periféricos, acompanhando o vidro fosco, né? Parece, né, dá a impressão de ser uma doença de pequenos vasos, né? Tipo uma bronquiolite, alguma coisa assim. E somado a icterícia, né? Eu acho que tem que incluir reação medicamentosa. Então, eu investigaria se alguma medicação que esteja tomando que possa estar causando essa alteração pulmonar e, consequentemente, uma hepatite medicamentosa. Então, eu iria para esse lado. Agora, falar rapidinho assim qual droga, eu não consigo, mas eu iria por esse lado. Alguém tem algum raciocínio, alguma hipótese diferente? Alguém quer falar alguma coisa? Ele não tinha nada de sintoma pulmonar, Pedro? Não, sem sintomas pulmonares. Sem sintomas pulmonares, foi o achado, né? Exato. Mas ele tinha algumas outras achados que a gente só descobriu depois que viu o pulmão. E daí fomos tentar perguntar, descobrir alguma coisa na história clínica que ajudasse a gente a pensar no que a gente levantou de hipótese no laudo do paciente. Nessa hipótese de hepatite medicamentosa, por conta da tem uma cardiomegalia, é importante aí, né? Tem um aumento de área cardíaca, sim. Algum medicamento que ele toma Não. pro O coração paciente, a princípio, possa... sem comorbidades prévias, não tomava nenhuma medicação. Entendi. Então não é por aí. Bom, pode dar sequência então, Pedrão. Então, daí, quando a gente viu esse achado pulmonar com a história de icterícia, a gente pensou em algumas coisas e daí fomos
vamos discutir com a equipe clínica para ver se ele não tinha nenhum outro sintoma que ajudasse a gente a pensar em algumas possibilidades para ele. Então, a gente descreveu como opacidades em vidro fosco, com micronódulos, por vezes se confluindo, predominante periféricas e posteriores. Aí, depois que a gente foi conversar com a equipe clínica, tinha o relato que esse paciente também, junto com a icterícia, tinha cefaleia, mialgia nos membros inferiores e febre. E muda o seu raciocínio, Tomás, agora? Com esses outros dados? Muda, né? Se eu estava falando de reação medicamentosa, não toma remédio, muda totalmente, né? Não, mas aí eu penso numa alguma coisa inflamatória, infecciosa, né? Tem que pensar numa virose, né? Numa arbovirose, né? Talvez aí numa dengue, talvez numa Lepto, né? chikungunya, esquistossomose e eu penso mais agora em infecção, né? Perfeito. Leptospirose eu colocaria aí. Eu só perdi o Leptospirose, começo, bem porque eu lembrado. vim por fora aqui do caso, que eu fui pegar É a isso. prole aqui. Isso aí. Mas não, Trouxe- aí eu não conheço a alteração pulmonar dessas doenças. Teria que pesquisar. Trouxe uma radiografia de tórax que foi feita também, só para poder. E dava para ver essas opacidades bem periféricas, poupando a região central, assim como a gente viu na tomografia. E, sim, depois da história que a gente mostrava. Peraí, só um minutinho. Lucas? Fazer tudo de novo? Lucas? Pode desligar o áudio. Ô, Lucas? Desliga o áudio, por favor, cara. Chique, valeu. Pode mandar bala, Pedro. Então, trouxe uma radiografia só para poder ilustrar os achados pulmonares, né? Com essas opacidades bem periféricas, ocupando a região central, que a gente conseguiu ver na toma. E sim, depois da história clínica, falando de mialgia, febre, e cefaleia, a gente levantou, sim, para que ele pudesse considerar dentro dos diferenciais que aquelas alterações pulmonares podiam ser focos de hemorragia, levando, sim, a possibilidade de leptospirose dentro dos diferenciais. A equipe clínica solicitou sorologias diversas, como de hepatite, como de dengue, como de diversas outras, inclusive de leptospirose. Foi iniciado o tratamento empírico para lepto, porque a equipe clínica também achou mais provável que fosse. As outras sorologias solicitadas vieram negativas. A única sorologia que ainda não saiu foi lepto, mas o paciente melhorou com o tratamento. Inclusive teve alta da UTI. E a gente não vai conseguir confirmar com certeza, porque o paciente já teve até alta para casa e ainda não saiu a sorologia para lepto, mas tudo indica que sim, que o paciente melhorou muito com o tratamento e ele vai fazer agora o acompanhamento ambulatorial. Esse resultado da sorologia chega agora no posto de saúde para ele. Então, trouxe um resuminho agora de leptospirose, que é uma doença infecciosa causada por leptospiras, que são bactérias espiroquetas. Normalmente, elas infectam primariamente os animais silvestres domésticos, como ratos, cachorros, suínos e bovinos. O homem ele é acometido quando entra em contato direto ou indireto via água contaminada com a urina de algum desses animais. Na grande maioria das vezes, são roedores. E a porta de entrada é por uma pele não íntegra ou através de alguma mucosa, oral, nasal ou conjuntival. O quadro clínico pode conter cefaleia, mialgia mais intensa nos músculos da panturrilha e da região lombar, febre, pode aparecer também alguns sintomas respiratórios e áreas de sufusões hemorrágicas, tanto em conjuntiva, mucosa oral. Se o paciente começa a fazer uma hemólise acentuada por reação da infecção, ele evolui com a forma ictérica, que é uma forma um pouco mais grave. E
Os sintomas pulmonares normalmente aparecem entre o quarto e o sexto dia de sintoma da doença. E se não tratada corretamente ou introduzida alguma conduta terapêutica, ela pode evoluir muito rápido e, em menos de 72 horas. Então, na verdade, o que ocorre é um dano endotelial dos capilares pulmonares decorrente a uma vasculite induzida pela essa infecção. Parece que na fisiopatologia disso, tanto o hospedeiro quanto o patógeno parecem estar envolvidos. São pacientes que são mais suscetíveis a fazer as formas graves, então é uma característica do hospedeiro, e existem alguns tipos de patógenos das espiroquetas que são mais suscetíveis a induzir a vasculite, levando assim o dano endotelial. Aí, com o dano endotelial, os vasos se rompem e começa a ter os focos de hemorragias alveolares. Na radiografia, a gente vai ver opacidades pulmonares, pode ser confluentes, nodulares ou difusas, predominantemente periféricas. O derrame pleural é incomum e o aumento da área cardíaca pode acontecer, só não se sabe ainda se é por uma cardite infecciosa causada pela infecção, que pode acontecer se o paciente evoluir com uma miocardite associada, ou se estatisticamente o paciente acaba evoluindo de uma forma mais grave porque ele já tem alguma alteração pulmonar. Na tomografia, a gente vai ver as opacidades de vidro fosco, podendo acometer qualquer lobo, mas predominantemente acomete as regiões periféricas e dorsais e as zonas pulmonares inferiores. O quadro pode se agravar, essas opacidades podem evoluir para grandes consolidações, inclusive o paciente evoluindo com síndrome de desconforto respiratório agudo, se não instituído tratamento adequado. Aqui são as imagens da literatura, mostrando a radiografia com as alterações e do mesmo paciente com a tomografia. E aqui um quadro que eu trouxe para ilustrar, é o mesmo paciente numa evolução de 48 horas sem tratamento. As opacidades mais periféricas, e depois o paciente evoluindo com SARA. Essas daqui foram as literaturas que eu trouxe, e obrigado aí pela atenção de todos. Oh, parabéns, hein, cara? Que caso excelente. Parabéns aí, Mate. Valeu. Muito bom mesmo, hein? Caso puramente Cara, clínico, né, cara? Assim, eu não sabia ou não lembrava que a leptospirose poderia causar hemorragia alveolar. Mas eu tinha na minha cabeça que eu lembrava que leptospirose de cursinho, que dava dor em panturrilha. Eu lembrava disso, dor em panturrilha e conjuntiva vermelha. Aí, cara, a hora que relataram essa história da dor na perna, eu falei, putz, Pedro, vamos procurar alguma coisa de leptospirose que dá no pulmão. E aí jogamos e já deu hemorragia alveolar. Eu falei, bom, se não fosse, é isso. Daí a gente ligou, né, pro cirurgião, porque na verdade esse paciente chegou para avaliação do cirurgião. Já ia operar ele, já. Queria tirar e aí... Ia amputar a perna. Aí foi isso, cara, mas é interessante mesmo. O casinho faz o quê? Umas 3 semanas, né, Pedro? A gente só não tinha trazido ainda porque estava esperando. A gente estava esperando a possibilidade de sair a sorologia para confirmar, mas aí o paciente teve alta, ainda não saiu a sorologia, ele vai aguardar no posto de saúde a sorologia definitiva. Daí eu resolvi trazer. Perfeito, cara. Muito bom. Legal, né? Ô, Lucas, vamos lá? Valeu, Pedrão. Valeu, Mate. Não, tranquilo. Tá, daqui a pouco eu vou. Obrigado. Então, bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou o R1 aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Então, a história clínica se trata de um paciente do sexo masculino de 7 anos. Então, o paciente iniciou com claudicação e dor em região do quadril esquerdo. Foi feita uma radiografia do quadril, sem alterações, então foi solicitado uma ultrassonografia do quadril. Então, essa aqui é a imagem do osso do paciente aqui embaixo,
e o espessamento da cápsula com líquido anecoide. Alguém quer discutir? Pois? Pode falar aí, Lise. Abriu o microfone aí, pode falar. Aqui é Ela disse que eu comparativo. falo mesmo. Bom, tem um derrame articular aí com uma sinovite. Tem um espessamento aí importante de sinovi. E sendo criança, eu não tenho certeza, tá, Tomás? Mas se eu não me engano, eu lembro de ver isso na pediatria, que era bem comum. Era artrite, acho que era artrite idiopática juvenil, não tenho certeza. E uma outra possibilidade sempre, né, assim, é uma artrite séptica, né? Isso, o raciocínio é esse, mas tem uma condição também que é mais comum, mais simples e mais frequente, né? Que é a sinovite transitória do quadril. Tem que estar incluso, por imagem vai ser bem parecido com a artrite séptica, a diferença vai ser o estado do paciente, o hemograma dele e tal, mas lembrar primeiro sempre de sinovite transitória do quadril. Certo. Mas é importante fazer o raio-x, né, cara, criança, porque criança é muito ativo, né? Você tem que descartar antes, né, uma fratura ou uma epifisiólise, né, um deslocamento da cabeça em relação à fise de crescimento. Então, você tem que descartar trauma sempre, né, foi descartado, e depois, sim, com ultrassom, você levantar as hipóteses aí. Mas deixa eu ver, o Juliano contribuiu aqui. Superfície irregular. Sim. Isso já. Essa superfície fica irregular mesmo por conta da fise de crescimento, etc. Mas pode tocar aí, Lucas. E aqui eu trouxe a imagem do nosso caso, aqui, com uma imagem comparativa da literatura, então, bem semelhante, né? Então, presença de um pequeno derrame articular associado ao espessamento sinovial, considerado a possibilidade de sinovite transitória do quadril, ou achado. Eu vou para a discussão. Então, a sinovite transitória do quadril refere-se a uma condição inflamatória aguda, ela é autolimitada que afeta o revestimento sinovial do quadril. É considerado uma das causas mais comuns de dor do quadril, claudicação em crianças pequenas. A epidemiologia geralmente acomete a criança do sexo masculino, numa idade de 3 a 8 anos. Então, a apresentação clínica: dor em quadril, claudicação, né? A patologia acomete a membrana sinovial de uma determinada articulação, nesse caso do quadril. Traumas, esforços repetitivos e reação metabólica são etiologias desse tipo de quadro. E ocorre também por ação imunológica, já que frequente a sinovite ocorre cerca de 10 a 15 dias após um quadro de infecção viral de vias aéreas superiores, como uma gripe ou resfriado. Então, aqui eu trouxe a imagem mostrando a ultrassonografia no A, e B e C a ressonância em T1 e T2, respectivamente, mostrando o derrame articular. Então, as características... Bem ruim, né? Por sinal, as imagens de ressonância. O ultrassom é muito bom, né? O ultrassom na criança, transitor linear, vê muito bem. Você tá com o olhinho treinado ali, você pega, dá para ver bem, né? Mas pode passar, Lucas. Então, as características radiológicas, a radiografia, as características são inespecíficas, embora em alguns casos possa haver um aumento do espaço articular medial do quadril afetado. A ultrassonografia, né, que é o que a gente mais usa, é útil para demonstrar um derrame articular, que é frequentemente visto no recesso anterior. A hérnia da membrana sinovial, através de um defeito capsular entre o músculo ilho-psoas e a borda anterior da cápsula articular, pode ser observado
em uma proporção muito pequena dos pacientes. E a ressonância tem um realce do sinal, o derrame e os pensamentos. Aqui o tratamento e o prognóstico é um distúrbio autolimitado, então o tratamento ele é realizado com medicamentos sintomáticos. Aí nessa semana, na terça, eu estava acompanhando o Dr. Lucas e o mesmo paciente ele retornou com outra queixa. Aí eu aproveitei e perguntei para a mãe como que foi, né, o tratamento desse caso, e aí ela disse que foi prescrito anti-inflamatório e que tinha melhorado. E aqui os diagnósticos diferenciais, entra alguns que a Lisiane falou, artrite séptica, né, afeta classicamente crianças menores de 4 anos de idade, com histórico de febre, e há uma diferença de sinal na ressonância. E no próximo slide eu vou trazer a imagem da artrite séptica, é muito semelhante. Agora, a parte de artrite reumatoide juvenil e osteomastoide, eu coloquei aqui, mas ela entra mais ligado à parte clínica da claudicação. Então, a artrite reumatoide juvenil, a idade de aproximadamente 16 anos, foge um pouco do caso que eu trouxe, e acontece mais no sexo feminino, uma relação de 2:1. O osteoide é um tumor, osteoide é um tumor benigno, né, que apresenta dor noturna e pode ser encontrado em crianças, adolescentes e adultos, atingindo mais o sexo masculino numa proporção de 4:1. E aqui eu trouxe essa tabela que mostra algumas causas de dor isolada no quadril em crianças. E no próximo slide eu trouxe aqui na primeira imagem a foto da artrite séptica, né, que é bem parecido a artrite reumatoide juvenil, e o osteomastoide na última foto. Essas foram as referências que eu utilizei. Queria agradecer a atenção de todos, doutor Alex, pelo caso. Muito bom, Lucas. Obrigado, então. Pessoal, pode só falar, um Yara. comentário aí, né, do caso. Na verdade, não é um caso difícil. Eu acho que o principal desafio deste caso é você se propor fazer o exame, primeira coisa, né? A maioria das pessoas fala, não faço quadril, não faço quadril. E você vê que é um exame com achados extremamente simples, né? Outra coisa difícil para quem está começando é diferenciar o que é cartilagem do que é derrame, né? Que eu acho que esse que é o maior desafio. Nesse caso estava simples, estava mais fácil de ver, às vezes o derrame é muito pequeno. E o contexto quando esses pacientes aparecem, né? É um contexto que o pai está desesperado, a mãe está desesperada, a criança amanhece de um dia para o outro sem andar, né? Então, é um quadro clínico que gera uma ansiedade muito grande em todo mundo que está envolvido, e o diagnóstico, ele tranquiliza e resolve o problema no PS ali na hora, né? Então, acho que, assim, é se propor fazer. Se você está fazendo ali um nenenzinho de 1 ou 2 anos, pediu um abdômen, sempre dá uma conferidinha no quadril para você treinar o olho, e aí a hora que aparecer alguma alteração de efusão de quadril, de derrame, de sinovite, você conseguir dar o diagnóstico aí e mudar toda a conduta e o procedimento desse paciente dali para frente. Legal. Ô, Lucas, você falou que a criança retornou com uma outra queixa. Alguma queixa relacionada com alguma coisa articular, não? Não, era queixa de dor abdominal. Daí foi pedido outro ultrassom, mas não tinha nada a ver com o quadro, mas aí eu lembrei, e aí eu já perguntei para a mãe como tinha sido a evolução. Show. Tá bem. Obrigada. Nada. Esse negócio que o Alex falou é muito importante, né? Principalmente para os residentes. Você vai fazer um obstétrico, faz o Doppler ali, mesmo que não seja com Doppler. Vai ganhando olho, vai ganhando mão, não espera ser pedido, né? Então isso é muito importante também. Eu achei bem legal isso. E esse ano já é o segundo caso que a gente traz aqui, né? Então, assim, você vê que é muito frequente e muito marcante, né? Por conta do contexto. Então, achei bem interessante trazer novamente e relembrar os diferenciais aí.
Vamos. Eu vou passar para o Igor agora. O Igor apresentar o casinho dele. Opa. Passa o anfitrião para o Igor, por favor. Já passei. Aparecendo minha tela aí. Tá. Reproduzir. Isso. Legal. Manda bala, Igor. Vou localizar meu mouse aqui. Bom dia, meu nome é Igor, sou R2 da Turmovale e a gente pegou Tomás, que orientador aí do casinho. A gente viu esse casinho aí na terça-feira passada. Falando da história, né, um paciente masculino, meia idade aí para idoso, 57 anos, apresentando um quadro de tontura, desmaios, náuseas, fraqueza, cefaleia, alterações visuais e demência. Eu deixei em negrito a cefaleia, que é o sintoma-chave aí do casinho. Estava apresentando esses sintomas há mais ou menos um ano, e a título de curiosidade aí da história dele, ele fazia diálise, né? E o pedido foi de uma ressonância de crânio. Primeira imagem, aqui a gente tem um axial flare, né? Aqui um corte um pouco mais inferior, a região supratentorial aqui do cérebro. Alguém já tem já vê alguma coisa? E aí, galera? Volta na imagem anterior. Chama atenção alguma coisa aí, não? Fala, Liz. Sempre a neuro, né, Tomás? Chamar atenção ali naquele primeiro corte, parece que tem uma área de hipossinal. Parece não, né? Tem uma área de hipossinal ali à direita, temporal, acho que talvez seja, não sei se está muito baixo. Mas Lá assim, é a fissura silviana, não é aquilo que chama atenção. Ventrículo Tomás, Fala. O ventrículo está dilatado, né? Parece que está dilatado. Ali, periventricular, tem um alto sinal, que daí pode ser transudação. Perfeito, Gi, é isso. Tem uma leve ectasia, a ideia do primeiro corte é isso, com O transudação. negócio está... Não estou conseguindo mexer com o mouse aqui, eu apertei o botão, não estava nem voltando a imagem. Aperta ESC Tomando volta a uma coça apresentação, aqui. tudo. Ô, Tomás, Oi. é besteira, mas o que me chama, lógico, além desse hipossinal, periventricular, uma ectasia e tal, parece que tem até movimento licórico ali, mas o que me chamou a atenção mesmo, é uma besteira, é a espessura do subcutâneo, cara. Achei muito grande nesse exame. Depois você volta uma imagem. Tá conseguindo aí, Igor? Não, bugou tudo aqui, travou o negócio aqui. Você não consegue dar um ESC aí? Tentar pausar o compartilhamento aqui. Vocês estão vendo agora? Tá vendo a sequência SWI. Você tá no Windows, dá um Ctrl Alt Del aí. Não tá no Mac. Tá no Mac? Command Option ESC. Isso.
Command ESC? Command Option ESC. Força encerrar, cara. Não tá nem aparecendo o mouse para mim aqui, o setinha. Aí fica difícil. Então tá, pera lá. Tentei com o teclado mesmo. Se vai. Não, nem com teclado. Para frente foi. Aí, Opa. Vou apresentar desse jeito aqui mesmo, tá bom. porque se eu colocar na imagem grande aqui, vai acontecer igual ficou antes. Tá, joia. Mas Vamos lá, o Alex, Eu tô eu vendo uma não imagem tinha, aí, viu? eu Eu não tô tinha vendo me uma imagem. atentado a esse subcutâneo. Eu acho que está proeminente mesmo. Uhum. Ele faz diálise, né? Talvez tenha alguma coisa, uma lipodistrofia, né? Que tem mais Pode tendência ser a da fazer o corticoide, acúmulo pode de ser. gordura, corticoide, etc. Eu acho que pode ser. Não, mas agora que eu vi a alteração aí, ó, que ele passou aí, tá mais para frente, né? exatamente. Vamos colar. Então, assim, as primeiras imagens não dá para a gente ter muita ideia ainda, né, do que possa ser. Aqui o SWI para a gente descartar uma calcificação, hemorragia, que no caso não tem. E aqui é a imagem-chave do exame, né? Alguma coisa aí já chama atenção e alguém já tem alguma hipótese. Isso, é um cara crachá. Eu quero que algum residente me fale, bate o olho e fala o que que é isso. Parece um cisto coloide, deve estar obstruindo o arqueduto ali. Perfeito, é isso. Boa. Cara crachá, esse é o intuito desse caso. Pode dar sequência, Igor. Beleza. Então aqui, né, já pela localização e pelo hipersinal, a gente já suspeita do cisto coloide. Ele tem uma característica importante também que no contraste, né, não muda a característica dele, né? Sem contraste, com contraste, na mesma topografia aí. E aqui, um sagital só para a gente ver a localização dele mesmo. O Tomás laudou com uma formação cística, né, na topografia do terço anterior do teto do terceiro ventrículo e do forame de Monro, medindo aproximadamente 9 por 9 milímetros, com alto sinal em T1 e sem evidente realce pós-contraste, compatível com o cisto coloide. E essa descrição é exatamente a característica dele, né, a principal característica. Falando um pouquinho sobre o cisto coloide, né, lembrar que ele é uma lesão benigna, mas que tem um acúmulo de mucina, e ele corresponde mais ou menos a 15 a 20% dos cistos intraventriculares. Mais de 90%, eu li que 90% a 99% deles estão localizados no forônio de Monro, então é bem vamos dizer assim, né, patognomônico a localização dele aí, a gente já pensa praticamente direto nele. E tem um tamanho médio de 1,5 centímetros, esse tinha 0,9. Geralmente eles são descobertos na vida adulta, e o principal sintoma é a cefaleia, né, porque ele gera um aumento da pressão intracraniana ali. E a cefaleia, que é um sintoma muito comum, que muitas pessoas fazem ressonância, até mesmo tomografia, por conta da dor de cabeça, ela tem uma característica do cisto, né, que eu vi que é uma dor de cabeça que inicia leve, vai piorando, e o paciente, quando tem uma mudança de posição da cabeça, ele sente um discreto alívio, né? Então, é uma informação aí importante para a gente ter uma ideia de como que é essa cefaleia. E em relação ao tamanho do cisto coloide, não vai
importar tanto na conduta para o cirurgião, porque até mesmo os pequenos ciscolóides, eles podem cursar com hidrocefalia aguda, com herniação cerebral e morte súbita, apesar de serem benignos, né? É muito raro acontecer, né? Onde eu peguei aí para poder trazer essas informações, fala que é bem raro, mas como é uma hipótese, né? Pode acontecer, o cirurgião fica meio na dúvida ali. Então, assim, não vai ser pelo tamanho que o cirurgião vai realizar a cirurgia, que muitas das vezes a cirurgia é feita via endoscópica, né, fazendo um esvaziamento do cistinho ali. E para a gente guardar, né, acho que é o principal aí, para a gente bater o olho e já ver e suspeitar disso aí, é a característica da imagem do cisto colóide tanto na tomografia quanto na ressonância. Falando da ressonância, né? Na maioria das vezes ele vai ser hiperintenso em T1, que é o caso nosso aqui, mais ou menos 66% dos casos vai ser hiperintenso em T1 e iso ou hipointenso em T2, que é nesse caso nosso aqui. E também não vai corar pelo meio de contraste. Né? A principal característica dele vai ser a sua localização, que ele é, né, antero-superior ali na transição do terceiro ventrículo com os ventrículos laterais, né, que é o forônio de Monro, é a principal característica dele. Então, e na tomografia, ele é hiperatenuante também. Então, é uma imagem localizada nessa topografia hiperintensa ou hiperatenuante, no caso aí na TC. Então, é bem característico. Eu trouxe aqui mais a título de curiosidade mesmo, que é uma informação importante para o cirurgião, que vai ser a reação a característica da imagem no T2, né? Porque se ele tiver um pouco de hipersinal comparado com o parênquima ali, não que ele vai ter hipersinal em T2, mas se ele for um pouquinho mais branquinho ali, o cisto ele tem um conteúdo mais aquoso. Então, ele tem uma tendência à expansão e é facilitado a cirurgia por esvaziamento. E quando ele tem hipossinal ou isosinal, ele já é um conteúdo mais viscoso, não tão aquoso. Então, isso vai dificultar apenas o esvaziamento cirúrgico. Então, mais é título aí de curiosidade mesmo. E foi isso. Essa é a referência, eu tirei do livro da CBR, né, do capítulo de lesões císticas não neoplásicas, e muito obrigado. Desculpa aí que mais uma vez apresentando aí ficou ruim aí os slides para apresentar, uma confusão aqui, mas na próxima nós melhora. Tranquilo, Igor, muito bom, parabéns, aí, esses errinhos acontecem aí. Só vou lembrar aqui que o T1 da ressonância, ele se comporta igual uma tomografia, tá? Então, se ele está branco ali no T1, espontaneamente branco no T1, ele vai ser hiperdenso na tomografia. Então, por isso que é cara crachá e serve para os dois métodos, entendeu? É a localização espontaneamente hiperdenso no T1, né, ou hiperintenso na tomografia, tá? E, inclusive, já teve um caso também esse ano, na Já teve tomografia. caso esse ano? Eu acho que Já. o Pedro que levou, né, eu acho. Eu trouxe no MAD, pegamos na tomo. Show. Exatamente. Quando o Pedro levou o caso, ele também nunca tinha visto. E a paciente agora... faleceu, não foi? Faleceu de morte súbita? Não é isso? Acho que não. É bom. O Alan, você se importa de passar para a Gi agora? Talvez não dê tempo o seu, você fica para a próxima, pode ser? Beleza, chefia, sem problemas. Beleza. Ô Igor, passa para a Gi, o anfitrião. Você clica no nome dela, nos 3 pontinhos. Isso. Deu certo? Deu, né? Deu certo, Gi? Vocês estão vendo a minha tela? Não, agora sim.
Então, joia. Sim. Então, vamos lá. Bom dia, eu sou a Gislene, fui orientada pelo Dr. Tomás nesse caso. Então, vamos lá, a gente tem um paciente do sexo masculino, de 11 anos de idade, então um menininho, ele veio para fazer um exame, foi solicitado uma angiorressonância arterial e venosa do crânio. Só um minutinho, Gi. Deixa eu acrescentar aqui a hipótese que veio no pedido, porque isso é relevante depois para a gente falar sobre o protocolo. Então, veio o pedido angiorressonância somente, não veio específico arterial e venosa. Só que o médico interrogou aneurisma, cavernoma e MAVE, tá? Então, mesmo que ele não tenha pedido especificamente arterial e venoso, pela hipótese que ele colocou, ele quer arterial e venosa, tá? Por isso que a gente fez arterial e venosa, tá? Pela hipótese diagnóstica. Sim. Pode dar sequência. Então, a gente tem aqui uma primeira imagem, né? É um corte axial, né? De angiorressonância, um T2 flare. E aqui a gente tem ali uma alteração próxima aos núcleos da base, à direita, que a gente vê ali que tem uma área heterogênea, pontos de hipersinal, pontos de hipossinal, todos aqui próximos ao núcleo da base à direita. Aqui a gente tem a fase arterial, né, da angiorressonância. Então, aqui a gente usa a aquisição TOF, né, que significa tempo de voo. Então, o que é isso, né? É quando você faz uma aquisição, uma imagem, né, um corte estático, você tem estruturas que têm fluxo, como os vasos arteriais, que têm um fluxo mais alto, em relação aos tecidos que estão estáticos vizinhos, você vai conseguir ver. Então, toda vez que você tem um corte estático, você tem vasos com fluxo, estruturas vizinhas estáticas, você vai ter essa diferenciação. Então, a gente usa isso na rádio justamente para poder ver os vasos, a parte arterial, ainda que não tem injeção de contraste. E a gente usou aqui também o MIP, né? Que é a projeção máxima que a gente tem, para poder melhorar e tentar imaginar mais tridimensional a estrutura dos vasos. Aqui do lado direito, então a gente tem dois cortes axiais, né? A gente tem mais inferior e depois superior na sequência, e aqui do lado direito a gente mostra ali que também tem alguns ramos arteriais que não deveriam estar ali, né? Quando a gente compara com o lado esquerdo, nas duas sequências. Aqui a gente tem a mesma questão que a gente falou antes, então a gente usou o MIP, que é a projeção, a gente usou o TOF, e a gente está vendo a mesma alteração que a gente viu nos cortes axiais à direita, que são a evidência, a gente está vendo esses ramos arteriais. Aqui a gente tem a angiorressonância venosa, então aqui a gente usa o contraste para conseguir visualizar os vasos, né? Eu estava dando uma olhada, quando a gente usa o contraste, a gente também consegue ver as artérias, lógico, mas isso fica muito poluído. Por isso que a gente precisa da sequência arterial, para a gente poder ver as artérias primeiro, e depois a gente conseguir estudar as veias. Então, aqui a gente tem mostrando a veia central, né, profunda, mais ectasiada, à direita, ectasiada não, desculpa, dilatada. É a veia cerebral interna. Cerebral interna, mais dilatada à direita, e está associada também com aquela área que a gente mostrou com ramos arteriais. Aqui a gente vê a drenagem venosa, e a gente vê que está ali, está onerando ali, né, do lado direito, está dilatado, está diferente. Vocês querem que eu volte alguma imagem? Querem dar alguma hipótese? Alguém quer falar o que acha aí? Acho que pode ser uma MAVE, uma malformação arteriovenosa, e acho que parece ser aquela artéria nutridora da MAVE, só não sei agora falar qual artéria que é ali. Perfeito. Pode ser drenagem também, né?
Tem veia de drenagem também. Certo. Então é isso que vocês classificam como ser a MAVE. Tem artéria e tem veia, é isso? Se não tivesse artéria e veia, aquela imagem do flare seria o quê? Poderia ser o quê? Poderia ser um cavernoma. O cavernoma, exatamente. A imagem no flare é bem parecida, é um heterogêneo, focos de alto e baixo sinal, poderia ser um cavernoma. Lógico, a gente precisava do SWI, tem um baita halo de hipossinal no SWI, mas a ideia da anjo... O SWI para os dois, Tomás, ou só mais para o cavernoma? Não, só mais para o cavernoma. Tá. Que ele tem um halo, que ele forma um halo preto, estoura no SWI, né? Uhum. E a anjo para ver se tem nutrição e drenagem, né? Então aí distingue os dois. Pode dar sequência, Gi. Então, perfeito, Pedro. É isso mesmo. O casinho de hoje foi sobre malformação arteriovenosa, né? Então, o que são as malformações? Elas é uma região em que os vasos estão anormalmente distribuídos e você pode ter a comunicação direta arterial venosa, ou você pode ter ali naquela região onde você deveria ter os capilares para fazer as trocas, você pode ter vasos que não se assemelham nem a artérias, nem a veias, nem a capilares. Então, realmente uma malformação. Pode acontecer em qualquer parte do corpo. Eu vi até algumas malformações uterinas, mas o mais comum é no cérebro, né? E pode ser congênito ou adquirido. Mas, assim, cerebral, a maioria que eu vi é congênita mesmo, em outros lugares pode ser adquirido. Então, aqui a gente tem uma imagem só mostrando o que a gente vê normalmente, né? A gente tem a artéria em todo o tecido, né? Em todos os órgãos, quando a gente pensa na microcirculação, que ocorrem as trocas, a gente tem as artérias que levam o sangue oxigenado e as veias que vêm com o sangue pobre em oxigênio, né? Então, os capilares, eles fazem essa troca e eles são muito importantes porque eles fazem com que você tenha uma redução importante da pressão da artéria para a veia, porque a parede da artéria e da veia ela é muito diferente. Então, você não pode ter a mesma pressão que você tem aqui e aqui. Se você não tem essa troca perfeita e você não tem essa redução de pressão, você manda o sangue direto da artéria para a veia e isso vai causar o quê? Dilatação com o tempo, trombose, aneurisma, e aí você vai ter as roturas e a hemorragia, né? Que é o que é mais comum para a gente abrir o quadro, descobrir o diagnóstico. Então, assim, só lembrando que quando a gente olha no livro do CBR, as malformações vasculares, elas abrangem esses 4 subitens, que são as malformações arteriovenosas, que é o nosso caso de hoje, são os cavernomas, são que o Alex falou, né? São as anomalias de desenvolvimento venoso, que existem várias anomalias, a gente até fez mais no começo do ano estudo de Weber, que é uma anomalia de desenvolvimento de telangiectasia. Então, assim, tem várias anomalias associadas a síndromes que entram nas anomalias de desenvolvimento venoso e nas anomalias de desenvolvimento da telangiectasia capilar. Existem o Tomás acho que depois vai falar um pouquinho também, mas existem algumas maneiras de você conseguir entender qual é o diagnóstico. A MAVE, ela é muito característica. Então, sempre que a gente tiver uma MAVE, a gente vai ter lá uma veia, uma artéria nutridora, a gente vai ter unidos, que é essa região que a gente fala heterogênea, com alto sinal, baixo sinal, em que os capilares são prejudicados, né? É uma massa ali de vasinhos, e essa região se chama nidos. Então, tendo artéria nutridora, veia que vai drenar, e unidos interpondo a artéria e a veia, o diagnóstico é MAVE. A epidemiologia. Então, 1/3 das MAVEs são diagnosticadas antes dos 20 anos de idade, né? Então, geralmente em crianças, pacientes jovens, mas no geral a média é 31 anos. 4% da população geral tem uma formação arteriovenosa e não sabe, né? E às vezes descobre um achado de exame, porque ela é sintomática, desses 4%, ela é sintomática só em 12% dos indivíduos afetados. Pode ocorrer tanto em homem como em mulher, não tem predileção por sexo, e a maioria das vezes você tem uma malformação só. Lembrando que se tiver mais de uma malformação, tem que pensar nas síndromes.
Então, a patologia, né? Aquilo que a gente sempre... eu sempre coloco um slidezinho, mas o que a gente vai ver? No desenvolvimento embrionário, você vai ter uma desregulação das células que fazem a proliferação do endotélio e remodelam esse endotélio. Se você tem essa desregulação desses fatores, das citocinas, você vai formar a MAVE. A MAVE, com o tempo, geralmente ela começa pequenininha. E aí ela tende a crescer, porque é aquela coisa da pressão mais alta, vai tendo as hemorragias e isso vai piorando a lesão. E aí forma-se o nidus. Aí o nidus visível, você já vai ter um aumento de pressão naquela região que vai gerar, né, o que a gente geralmente encontra nos exames, que são aneurismas, hemorragias, isquemias e gliose no sistema nervoso central. Ali eu coloquei a imagem que a gente tem do nosso caso só para mostrar que é isso mesmo que acontece. Aí aqui eu coloquei só para mostrar que eu achei interessante que a gente tem uma pressão muito alta quando a gente está na aorta, lógico, né? As arteríolas isso vai diminuindo e nas vênulas a gente tem uma pressão muito baixa. Mas se a gente for pensar que nessa MAVE a gente tem de arteríola, às vezes, muitas vezes, direto para a vênula, a gente perde ali, né? Um amortecimento que os capilares dão, e é isso que causa todas as complicações no futuro. Não tem essa transição de pressão. É um vaso com alta pressão que já vai para um vaso que deveria receber sangue de baixa pressão. Então, o diagnóstico, sempre lembrar que a gente tem que ter nutrição arterial, vasonutridor, a gente tem que identificar, por isso que o Tomás falou que é tão importante a sequência arterial e a venosa, acho que nesse caso teve até que chamar para fazer arterial, né, Tomás? Sim. E porque só tinha feito a venosa, e a drenagem e a interposição entre as circulações do nidus. Aqui eu coloquei as imagens chaves que o Tomás fez do caso, mostrando, então, os ramos arteriais, mostrando unidos e mostrando a veia cerebral interna direita, que é para onde vai drenar. Lembrando que, no nosso caso, a drenagem arterial vinha da artéria cerebral média, do segmento M1 e M2. A drenagem não, a irrigação. E a drenagem ia para a veia cerebral interna direita. É importante a gente, toda vez que dá o laudo de uma MAVE, dar essa classificação norteia o grau da MAVE, né? Então, no nosso caso, era uma MAVE grau 3, porque ela é uma MAVE pequena, menor que 3 centímetros, é uma MAVE eloquente, porque eloquente é a área que a gente vai ter prejuízo, se a gente afetar aquela área, a gente vai ter prejuízo na função, e é uma área de circulação, de drenagem profunda. Então, somam-se 1 ponto, né, de cada critério, total 3 pontos. Aqui é só para mostrar que existem alguns fatores de risco, né, que quando presentes aumentam a chance de hemorragia. Apesar de que eu vi também num artigo que ali a gente fala que o tamanho tem relação com a hemorragia, mas eu vi que muitos casos o paciente tem um nidus muito pequenininho e ele sangra mais porque a pressão é maior. Então, não necessariamente o maior nidus o paciente vai sangrar mais. E aí, só falando um pouquinho de tratamento, né? Então, tem a ressecção microcirúrgica, que é o que a gente sempre teve, agora melhorando a tecnologia, tem a oclusão endovascular. Então, você precisa sempre falar para o neurocirurgião quais são os vasos e a região eloquente, porque às vezes não tem o que fazer, né? Não dá para você embolizar um vaso que você vai ter uma sequela, e aí você só vai acompanhar. Então, é importante a parte do radiologista, acho que é mapear bem a lesão para o cirurgião pensar se ele vai ou não operar. E aí, aqui só mostrando uma imagem, fazendo essa oclusão, e com o tempo vai ter essa... cessa o suprimento sanguíneo e tem uma regressão dessa má formação. Então, assim, diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente olha aquela primeira imagem, pode ser muita coisa. No livro, ele fala alguns principais, que é o glioblastoma, né? Se a gente olha só aquela primeira imagem, a gente tem que prestar atenção sempre se tem efeito de massa, se tem edema, para pensar se isso é um tumor. Hemangioblastoma, a gente também tem que descartar, lembrando que ele é um nódulo mural vascularizado e tem uma área cística pela transudação da pressão. Sturge-Weber, que é aquela alteração que a gente viu mais no comecinho do ano, lembrando que ela acomete mais o território do nervo oftálmico, né?
E o cavernoma, se a gente não tem a sequência arterial, a gente fica ali na dúvida e a gente pode pensar que é um cavernoma. Só para encerrar, esse aqui é um caso mostrando do começo ao fim, né, o que é feito. Então, aqui a gente tem a irrigação, aqui a gente tem a região de nidos, aqui é a cerebral média, região de nidos, e aqui a gente tem a drenagem, tá, para o seio sagital superior. Aqui é a mesma coisa, a região, né? Aqui a gente vê que essa região era muito importante, né? Ela pegava giro pré e pós-central. Aqui é um raio-x mostrando que foi feito a embolização e a gente consegue ver aqui, né, esse material da embolização dentro do crânio. Esse aqui é feito para controle. Aqui a gente vê que já começa a melhorar. Aqui também, olha, você vê que a região muda muito e aqui é o desfecho, só para ver se tudo deu certo mesmo. Opa, desculpa. Aqui é o desfecho só para ver que realmente toda aquela região cessou a drenagem, pode ser feita a embolia dessa região. Acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Tomás. Não, Gi, parabéns aí, muito boa apresentação. Vou acrescentar o quê? Que a classificação ela é feita também junto com a angiografia digital. Então, às vezes, a gente tem dificuldade, né, por ressonância, angiorressonância, de ver quem está nutrindo, né, ver quem está drenando. Então, às vezes, a gente não consegue falar, então fica difícil, às vezes, classificar, tá? O critério cirúrgico, quanto mais baixo a pontuação da classificação, melhor é o tratamento, tá? Então, se ela é pequena e se é área não eloquente, é melhor para o tratamento. Drenagem profunda é ruim para o tratamento. Então, 1 e 2 você trata. 3, 4 e 5, aí tem que ponderar, tá? Então, essa nossa pegava cápsula interna eloquente e drenagem profunda. Só aí já tinha 2 pontos. E ela tem 1 ponto pelo tamanho dela, enfim. Então, ela já somou 3. É um caso difícil, porque cápsula interna é área importante, né? Mas é isso. Sempre lembrar que MAV tem que ter nutrição e drenagem. E cavernoma, você não vê nutrição e drenagem. Esse é o principal diferencial. Tomás, então, vida real, às vezes você não vai ver ou a veia ou a artéria, mas você fala, pô, tem um dos dois, esse aqui provavelmente é MAV, vai para anjo. Ah, sim, o diagnóstico você consegue fazer pela tomografia, pela ressonância. O diagnóstico a gente tem que fazer. A classificação nem sempre. Então, mesmo que não tivesse uma fase arterial para eu ver a nutrição, eu tenho certeza que tinha alguém nutrindo aquilo. Só de eu ter visto a drenagem, então não precisaria para o diagnóstico. E assim, o cara nesse momento ele quer só saber o diagnóstico, ele ainda vai fazer uma anjo para estudar melhor esse cara. Então, para diagnóstico, às vezes você faz o diagnóstico até só com a ressonância convencional e contraste. Você já consegue ver que alguma coisa está nutrindo e alguma coisa está drenando, né? A TOF mostrou para nós que era ramo de cerebral média e de comunicante posterior também. Tinha um vasinho da comunicante posterior que irrigava ali. Então, imagina, ele tem que embolizar no mínimo ali 3 arterinhas, né? Então, é um trabalho difícil, né, cara? Mas é isso. Gi, descompartilha a tela aí, por favor. Sim. Ô, Tomás, a hora que você falou com o diferencial com o cavernoma, a sequência pós-contraste aí da ressonância, se fosse um cavernoma, ia ter um realce importante do cavernoma, meio focal, não? Não, o realce do cavernoma é pobre, às vezes a gente não vê. O realce é bem parecido de MAV e de cavernoma, é um realce pobre. O que é diferente é a sequência SWI. O SWI ajuda muito, porque chama blooming, é um preto em volta do cavernoma. Na MAV, nem tanto. Na MAV você não vai ver. Então, SWI ajuda. E as sequências de anjo também ajuda, tá? Então, se fosse uma ressonância convencional, com todas as sequências, a gente ia saber diferenciar, isso daqui é MAV, isso daqui é pelo SWI. O SWI que ia ajudar. Fica muito preto em volta. Eu percebi. E a gente... Pode falar, gente.
eu percebi que também, né, Tomás, quando você pega na emergência que a paciente sangrou, aí é complicado de você saber o que é aquilo, porque aí você fica sem critério, assim. É mais Exato. difícil, né? Exato. Se o paciente sangrou e é jovem, a principal causa é uma malformação. Primeiro, você tem que pensar no cavernoma para depois pensar em MAVE. Na tomografia, vai ficar vendido. Você não vai distinguir na tomografia. Na tomografia com contraste, às vezes você vai ver a artéria nutridora, aí você já leva para MAVE, tá? Mas assim, uma tomografia sem contraste, às vezes eu não vou saber o que é um cavernoma ou o que é uma MAVE. Ele vai ficar ligeiramente denso, a gente não vai conseguir, talvez, distinguir. E tem uma dificuldade na orientação, né? Tanto do pedido médico, pedir a anjo correta aí, né? Aí chega nos técnicos, dá uma dúvida também, e aí vem para a gente, às vezes você não é muito da área aí, né? Não tem a prática, também fica na dúvida. Vai bater no especialista e vai voltar. Esse caso foi maior BO. Porque o médico, cara, ele pediu angiorressonância. E eu, técnico, cara, falou, vou fazer uma venosa aqui. O cara não especificou, mas ele especificou na hipótese. Então, assim, é aneurisma, é MAVE, pô, pela hipótese, fazer os dois. Não custa você fazer um TOF, né, cara? Você já tá ali, já vai... A venosa é muito mais trabalhosa que você tem que injetar. Então, não custa você fazer um TOF sem contraste ali antes e tal. Aí eu chamei o paciente de volta porque eu queria dar o maior número de informações possíveis, né, cara? Que acho que e ficou bom, né? Ficou bom, deu para classificar bem a coisa. Mas é foda, porque o médico não sabe pedir corretamente, o técnico às vezes tá na dúvida, não quer fazer demais, tem lugar que já faz demais sem necessidade, então é um campo só com bastante, né, treinamento e gente mostrando os casinhos para ir melhorando isso com o tempo. Vamos aparecer aí, galera, para o Danielzinho dar um sorriso aí. Aí. Mais alguém? Show de bola. Bom final de semana aí. Valeu, galera. Abraço. Valeu, turma. Abraço, bom final de semana. Um abraço, bom final de semana. Um abraço, bom final de semana, rapaziada.